Dá uma olhada, vê se você reconhece essa figura. Mais uma investigação daquelas, né? Só que no caso aqui, quem está investigando não seria ele, seria quem está filmando. Em 2024, um bom tempo já, em que o Senhor me resgatou para servir a Ele, para estar buscando a presença dEle. Eu me recordo do meu testemunho, porque eu queria falar um pouquinho hoje sobre o meu testemunho. Eu servi a Satanás, né? A prostituição, a mentira, esses capítulos, né, que me afastava da presença de Deus, esses pecados que me conduzia aos caminhos tortuosos, à escuridão, né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele me ama, Ele sempre me amou. Ele está falando há um ano atrás a respeito dos boatos que já tinham saído, de todas as acusações que agora veio a público, inclusive essa de andar investigando pelas ruas de Goiânia. E isso aqui é um ano atrás, meu amigo. Então eu fui uma pessoa que eu tive muitas situações desagradáveis na minha vida, mas juntamente com elas acabou que o diabo ele oportunizou, né? Porque quando nós abrimos a porta do pecado na nossa vida, nós estamos abrindo a porta de legalidade para o inimigo agir. E aí o inimigo usou de pessoas para caluniar, né? Eu passei por situações de calúnia, de coisas que eu nunca fiz na minha vida, né? Mas infelizmente pessoas acreditaram. Tem pessoas que hoje passam por mim, não olham em mim, nem me cumprimenta, por acreditar numa mentira que foi contada, numa calúnia que foi apresentada, e não chegou nem a ouvir de mim a minha parte, ouviu de uma parte, de uma pessoa, e depois não ouviu da minha parte. Por que será? Porque com certeza iria negar ou inventar uma história, assim como ele inventou agora em 2025. Em 2024 ele já estava se vitimizando nas redes sociais. Mas vamos lá. A minha história, as minhas provas, né? Então, infelizmente, a gente passa por tudo isso. Mentiras, calúnias, difamação. Mas isso não impede de Deus operar milagres na nossa vida. Eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. O Senhor me deu uma nova oportunidade. Deus me deu um casamento abençoado, que é minha esposa. Quando nós olhamos essas adversidades de direita, esquerda, política, essas situações de países comunistas e tudo mais, irmãos, prestem atenção. A palavra de Deus, ela precisa se cumprir. E cabe a nós o nosso papel de obedecer à palavra de Deus, de nós estarmos prontos, de nós estarmos preparados, de nós cumprirmos o chamado de Deus. Bom, nós já sabemos que ele gostava de estreitar o caminho do céu da melhor maneira. Estreitou tanto que nem ele conseguiu passar. Eu tinha 3 demônios, o demônio da prostituição. Morar para a gente ser casado, por isso que Deus me usa muito nessa área. Porque onde acumulou o pecado, sobre a vida graça. Deus me revela situações sobre relacionamento íntimo. Segundo demônio que eu tinha, esse eu acho que você conhece, ninguém conhece. Eu era teimoso. Alguém conhece pessoa teimosa? Olha para o outro lado aí, você conhece alguém teimoso? E tem um trecho dessa mensagem que ele fala até mesmo que uma hora ou outra, se você não se converter, se você não buscar uma comunhão com Deus, Deus vai expor. E é exatamente, ele profetizou exatamente o que aconteceu com ele. Para vocês terem uma ideia, né, saiu o primeiro vídeo, saiu o segundo vídeo. O primeiro vídeo que vazou foi ele lá de azul, que ele disse que é um shorts. Depois vazou outro de tal preto, mostrando uma certa intimidade. E agora, meus amigos, saiu o terceiro vídeo, só que desta vez de vermelho escarlate, da cor do pecado. Antes de eu expor o vídeo aqui para vocês,
Deixa o seu like, seu comentário aí no decorrer do vídeo, que é importante, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Aperta o botão de hypar também, que isso contribui bastante. Se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica, para não perder nenhum vídeo nosso aqui com relação aos bastidores desse contexto evangélico, né? Enfim, o que eles negam e não te mostram, nós fazemos questão de informar você. Ontem à noite eu recebi um vídeo, meus amigos, uma chamada nas minhas redes sociais, respondi e me enviaram este vídeo aqui de primeira mão. Dá uma olhada, vê se você reconhece essa figura. Percebe-se que é o mesmo carro, eu não vou dar a marca aqui, nem placa, mas é o mesmo carro, constatado, dos outros vídeos, né? E olha quem sai do motorista. Moranguinho do amor, meus amigos. Mais uma investigação daquelas, né? Só que no caso aqui quem está investigando não seria ele, seria quem está filmando. Enfim, meus amigos, é lastimável, é lamentável, mas parece que essas investigações não aconteceu uma única vez. E é óbvio que nós sabemos, eu tenho a consciência que por trás disso tudo existe um homem que precisa realmente de ajuda, tanto do contexto evangélico quanto de algum psicólogo, alguém que lhe auxilie a explicar alguma coisa relacionada ao que está acontecendo com ele, né? Ou seja, se assuma de uma vez que com certeza ficará mais bonito. E se esse for o problema, né, eu acredito que não haverá problema nenhum da parte dos evangélicos em ter um bispo que se assumiu. Agora, se é só um problema de parafilia ou alguma coisa nesse sentido, aí, meu amigo, a coisa fica um pouco mais complexa, porque tem uma esposa que está envolvida, inclusive ela deu a cara a tapa também na justificativa da tal investigação, colocando a culpa, né, em perseguição, até mesmo no diabo. Mas a verdade é que isso trouxe um escândalo muito grande para o meio evangélico. E em conversa com algumas pessoas de Goiânia, até me falaram, o Zaio, ele é conhecido já em Goiânia por ser assim. Então quer dizer que só se tornou conhecido no Brasil agora. E a pergunta fica, será que vai continuar assim, sem se assumir, sem ter uma responsabilidade de tantas investigações? Porque essa história não colou. E o assunto, né, relacionado ao seu contexto como homem, como família, é muito turbulento diante das informações que nós temos acesso e conhecimento. Outra coisa, diz que é acostumado a processar tudo, inclusive ele processou até o Eduardo Costa, né, o cantor, os dois Eduardo Costa processando o Eduardo Costa. Saiu essa notícia que diz o seguinte, ó, pastor Eduardo Costa, que ganhou notoriedade nesta semana após ser flagrado de e peruca em ruas de Goiânia, Goiás, já esteve no centro de uma disputa judicial com o cantor sertanejo do mesmo nome. Em 2023, pastor Eduardo Costa acionou o cantor Eduardo Costa na justiça e recebeu R$50 mil de indenização por danos morais em acordo amigável. O caso inclui a transferência do domínio eduardocosta.com.br do pastor para o artista. Olha só, cara, o cara brigando pelo nome, velho. Meu Deus do céu. A coincidência de nomes já era motivo de ruído. Com a nova polêmica, a comparação inevitável regressou às manchetes, alimentando pesquisas e conversas nas redes. Aos 58 anos, o goiâneo e bispo evangélico, ministrante formado em Direito e já atuou como técnico analista jurídico, também é cantor gospel. Sua faixa Barrabás soma mais de 60 mil visualizações no YouTube. Nossa, chega nem perto das visualizações do outro Eduardo Costa, né? Mas enfim. E mantém perfil privado no Instagram com cerca de 1.600 seguidores. Casado desde 2010, é pai de 2 filhas. Na verdade, ele é pai de 4, tá? É um filho, uma filha de um casamento e 2 filhas do último casamento. O currículo robusto
somado à vida religiosa, faz com que realmente ruídos públicos ganhem alto potencial de viralização. E por que isso viraliza? Contradição pública. Líderes e religiosos vivem sob escrutínio e qualquer cena fora do padrão vira pauta. Ou seja, qualquer cena fora, né, do padrão eclesiástico religioso vai virar pauta. Disputa de narrativa, investigação pessoal, exposição e deboche. O web escolhe o lado rapidamente. Na verdade, caberia uma indenização aí do cantor Eduardo Costa para cima do bispo, né, por, sei lá, exposição da imagem negativa. Até porque vão pesquisar o nome, geralmente aparece o outro. Quando pesquisa de um, aparece o outro. O mais interessante é que ele continua em off, até agora não mostrou as caras, depois daquela justificativa. A moral da história é simples. Se não quer ser exposto, viva o que prega. Se quer viver do jeito que acha que é melhor, no sentido dele, né, no caso que aconteceu com ele, então não pega o microfone para demonizar outros, cobrar atitudes moralistas para cima dos outros. Porque o pecado, meu amigo, ele pode até ser escondido, mas chega uma hora, ele mesmo fala, né? Chega uma hora que Deus vai tratar. E eu espero que ele esteja entendendo que as mensagens dele estão servindo para ele hoje. E que não venha teimar em cima dessa justificativa que o Brasil inteiro não conseguiu entender e engolir, que era uma investigação condenando o homossexualismo. E agora, o que aconteceu? Foi flagrado, literalmente vestido comum. E como eu já falei em outros vídeos, nada contra o prazer, a vontade, o gosto de vestimenta, o que você queira ser, nada contra, né, a atitude dele, mas é contra a incoerência do seu discurso com a sua prática, seja ela qual for a desculpa que ele venha a dar. O que vemos não é compatível. E eu fico aqui, cara, me perguntando que um dos maiores responsáveis por existir esse tipo de escândalo, esse tipo de pessoas que enganam bem em cima de um púlpito, é o próprio povo, que não buscam discernimento, que não, enfim, se entregam de corpo e alma confiando em qualquer um que tenha uma boa retórica, um bom argumento bíblico, mas que não tem uma vida de intimidade com Deus. E a falta de discernimento acaba muitas vezes dando potencial, crescimento, só que quando Deus resolve descortinar, não existe povo, não existe nada que segure. Simplesmente da noite para o dia é escancarado para o Brasil e o mundo inteiro ver quem ele é realmente. E expor aqui o que nós estamos expondo também não quer dizer que nós não entendemos que tem um ser humano do outro lado. É por isso a cobrança. Se assuma, admita que você é um pecador, peça perdão, dá uma pausa, busca a viver aquilo que você pregou e cobrou dos outros lá atrás, para que Deus tenha misericórdia. É isso que eu penso. Nada além disso. Encerro por aqui. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E infelizmente mais um vídeo do pastor aí que saiu, está circulando nas redes sociais. Agradeço a cada um de vocês, deixa o seu joinha que é importante, não esquece de hypar o vídeo, se inscrevendo também no canal, se inscreve aí, se não é inscrito, se já é inscrito, dá uma verificada para ver se o YouTube não te desinscreveu, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.